Capítulo 897, Alvo, Caminho do Imperador. Tradução, Ciberrevisão. Ed Padrim. O continente da queda do céu era muito grande. Não importava quão meticulosos e abrangentes fossem os métodos do demônio antigo, simplesmente não havia como procurar em todos os cantos do continente da queda do céu, para não mencionar que Li Ming se refugiou no meio de uma montanha desolada. A ordem de captura de Li Ming continuou, até um ano depois. Bang bang bang. Numa remota e desolada cordilheira montanhosa, a mais de 1 milhão de milhas de distância dos 4 reinos divinos, uma colina árida de repente tremeu como se um terremoto estivesse passando. Depois do tempo de várias respirações, esta colina de repente explodiu em uma chuva de pedras, relâmpagos surgindo violentamente nos céus. Um jovem vestido de branco com longos cabelos pretos saiu das ruínas da colina. Os olhos do jovem eram afiados e rápidos. Ele parecia ter cerca de 19 ou 20 anos de idade. Este jovem era Li Ming. No último ano, Li Ming passou por um árduo isolamento de portas fechadas. Embora seu cultivo não tenha avançado muito, sua base se tornou muito mais sólida e sua agitada verdadeira essência se acalmou, tornando-se mais sólida e substancial. Até mesmo as pequenas falhas que acompanharam o rápido crescimento do cultivo de Li Ming foram eliminadas. A compreensão de Li Ming sobre o conceito de espaço, conceito de tempo e conceito de trovão deu um passo adiante. Suas compreensões no conceitos de trovão tinham avançado mais. Dos 12 frutos do trovão, Li Ming havia comido completamente um deles, e também havia percebido os traços da lei dos trovões naquele fruto do Dao, compreendendo completamente esses mistérios. Depois de ficar em reclusão por um ano, meu cultivo ficou encalhado no pico da terceira etapa da destruição da vida, mas minha força aumentou ainda mais. Agora, se eu fosse enfrentar o Ancião Sun, eu definitivamente seria capaz de matá-lo instantaneamente. Li Ming realmente queria encontrar e matar essa pessoa para usar sua essência sanguínea para abrir o cubo mágico mais uma vez. No entanto, ele suprimiu essa ideia. Se eu for para o continente do demônio sagrado agora, eu deveria ser capaz de matar o mestre das estepes do massacre sangrento. Os pensamentos de Li Ming se agitaram. Sem usar o barco velocidade divina, ele se lançou para frente a uma velocidade extrema, correndo como um rápido tornado. Os 12 símbolos de fuga de trovões assobiavam dentro do corpo de Li Ming, tremendo violentamente. Combinada com o portão da maravilha e com o roque dourado quebrando o vazio, a velocidade de Li Ming atingiu um grau quase incompreensível. Seu corpo correu pelo ar como um meteoro caindo, sua velocidade selvagemente rasgando o ar em volta dele criando um aterrorizante estrondo sônico. De longe, o som de sua viagem era como um trovão ondulante. As florestas sob Li Ming foram pressionadas pela aterrorizante pressão do vento, fazendo com que quantidades maciças de árvores caíssem e todas as bestas viciosas fugissem em pânico. Que velocidade incrível! Parece que estou cheio de poder. Eu realmente quero encontrar alguém para lutar agora mesmo. Um mês depois, Li Ming finalmente se encontrou com Mugwang no reino dimensional do Palácio Imperial do Deus Demônio. Essa era apenas parte da alma de Mugwang. A principal alma de Mugwang ainda residia no Leviatã gigante, onde ele administrava a besta. No ano passado, o Leviatã gigante viajou inúmeras milhas pelo mar. Nesse ritmo, pode até chegar ao continente do demônio sagrado em breve. No mar profundo, a profundidade da água alcançou mais de 100 milhões de milhas. Aqui, havia muita comida para o Leviatã gigante. Depois de devorar algumas bestas marinhas, ele se tornou ainda mais poderoso. Está tudo bem? Li Ming perguntou. Uma das principais razões pelas quais ele chamou Mugwang aqui foi porque seria muito mais fácil transmitir mensagens. Está indo muito bem. E, quando este santo faz as coisas, você pode ter certeza, Kukukuaia. Mugwang riu. Depois de se aventurar com Li Ming no passado, ele reuniu uma grande quantidade de agravamentos e ressentimentos. Como sua força foi momentaneamente enfraquecida, ele não teve escolha a não ser ficar cauteloso em todos os momentos, para não assustar o mestre das estepes do abate sangrento. Antes de Li Ming entrar no caminho do imperador, ele teve que atuar como servo por meio ano.
Embora fosse apenas Li Ming que fingia, o arrogante e autoritário Mugwang achou difícil suportar tal insulto. Desta vez ele definitivamente teve que dar vazão a todos esses rancores reunidos. Desta vez, para entrar no caminho do imperador, vamos abrir nosso caminho. Vamos ver quem se atreve a nos impedir. As estepes do abate sangrento era controlado pelos demônios gigantes, Golias e Diabretes. Tudo isso para assegurar os interesses do mestre das estepes continuassem. Os demônios celestiais de 12 asas eram estritamente proibidos de se desenvolver, e os humanos não eram sequer autorizados a se tornarem lordes superiores. Uma vez que um artista marcial humano se tornasse um demônio celestial de 8 asas, eles enfrentariam todos os tipos de problemas e resistência. Quanto a entrar no caminho do imperador, isso era nada mais que um desejo. Quando Li Ming estava na torre Polaris divisora de céus, se não fosse pela ajuda de Mugwang, ele seria transformado em escravo. As chances de entrar no caminho do imperador seriam óbvias. De fato. Desta vez, vamos lutar para fazer nosso caminho. Aqueles que bloqueiam nosso caminho vão morrer. No coração de Li Ming uma sensação de orgulho heróico e valor floresceu. Antes de agora, embora a força de Li Ming tivesse crescido rapidamente, estivesse ele no continente da queda do céu ou no continente do demônio sagrado, ele ainda tinha que ter cuidado como se estivesse andando sobre o gelo. Como sua força não estava nos níveis mais altos, ele inevitavelmente estava sujeito ao controle e aos comandos dos outros. Mas agora, ele tinha a força de uma verdadeira potência de nível imperador. Dentro do continente da queda do céu e do continente do demônio sagrado, sua força poderia ser considerada nos níveis mais altos. Mesmo que ele ainda não pudesse derrotar o demônio branco Yang Yun, confiando em sua velocidade extraordinária, ele ainda seria capaz de fugir com sucesso. Pode-se dizer que dentro de todo esse planeta, era difícil para qualquer um ser uma ameaça para Li Ming. Depois de entrar no reino dimensional quebrado, Li Ming ativou formação de matriz de transmissão de alcance ultralongo. No momento seguinte, ele havia desaparecido em uma vasta e ilimitada luz branca. Continente do demônio sagrado, estepes do abate sangrento. As estepes do abate sangrento tinham uma história de 100 mil anos. Este era o paraíso da morte do continente do demônio sagrado. Não só havia uma forte e pura energia infernal aqui, também não havia regras. Enquanto alguém tivesse força, eles poderiam matar livremente quem quisessem. Mas esta terra também era amaldiçoada. Por causa dessa maldição mística, qualquer um em uma etapa elevada da destruição da vida, rei demônio com um número alto de estrelas, ou qualquer outra pessoa acima dessa força cairia sob essa maldição quando eles entrassem nas estepes do abate sangrento, finalmente perecendo. Ao longo de muitos anos, inúmeros imperadores demônios haviam caído nas estepes do abate sangrento. Apenas dos famosos e registrados imperadores demônios, havia mais de 10. Todos os imperadores demônios que pisaram nas estepes do abate sangrento morreriam. Isso era quase uma regra inflexível que não podia ser quebrada. No entanto, houve uma exceção, e era alguém que conseguiu se tornar um demônio celestial de 12 asas e obter o campo de força da intenção marcial do demônio celestial, Deus da Morte. Esse tipo de personagem poderia simplesmente ignorar a maldição das estepes do abate sangrento e teria até a capacidade de ameaçar as regras das estepes do abate sangrento. A pessoa que melhor representativa a esses personagens foi o Imperador General das 8 Mortes. O Imperador General das 8 Mortes fez o Mestre das Estepes ter muitas noites agitadas onde ele achava difícil até mesmo comer. Isso porque o Imperador General das 8 Mortes era simplesmente muito forte. Mesmo no continente do demônio sagrado, que era maior e tinha muito mais mestres do que o continente da queda do céu, o Imperador General das 8 Mortes tinha uma força que se aproximava da invencibilidade. Claro que, além do Imperador General das 8 Mortes, havia também outro humano que havia conseguido se tornar um demônio celestial de 12 asas. Esse foi Li Ming. Neste momento, no centro de um templo vermelho sangue nas estepes do abate sangrento, um demônio gigante coberto por uma armadura estava regiamente sentado em cima de um trono, com uma taça de vinho de metal em suas mãos enquanto lentamente tomava goles.
Esta taça de vinho estava cheia de um líquido vermelho espesso e brilhante. Isso era sangue humano. O demônio gigante era um mestre das estepes do abate sangrento, também conhecido como Lorde Supremo Demônio Divino. Ele teve uma rixa de sangue com Li Ming pela morte de seu filho. Oh! Uma chama se acendeu no grande salão escuro. Essa era a luz de um talismã transmissor som. O mestre das estepes do abate sangrento pegou o talismã transmissor de som. Depois de ouvir a mensagem, ele franziu a testa. Por todos esses anos, as estepes do abate sangrento estavam caçando Li Ming, mas essa caça até então não produziu nada. Mesmo agora, foi o mesmo. 5 anos. Aquele jovem chamado Li Ming parece como se tivesse vindo do nada e depois desaparecido do nada. Eu usei todas as conexões que tinha e ainda não consegui descobrir de onde ele veio ou qual é o seu passado. Os olhos do mestre estepes do abate sangrento brilharam como uma fria intenção de matar quando ele esmagou a taça de vinho de metal em suas mãos. Sangue vermelho brilhante espirrou no chão. Mesmo que Li Ming tivesse matado seu filho, essa ainda não seria a razão pela qual ele queria matar Li Ming. A razão pela qual ele queria matar Li Ming era porque Li Ming tinha se tornado um demônio celestial de 12 asas e, assim, ganhou a habilidade de entrar livremente nas estepes do abate sangrento. O mestre das estepes do abate sangrento não queria ver a aparição de outro imperador general das 8 mortes. Ele tinha que sufocar essa ameaça antes que ela crescesse, mesmo que ele tivesse que ofender uma terra santa para fazer isso. Afinal de contas, desde que um artista marcial não fosse um demônio celestial de 12 asas, nem mesmo um imperador inigualável seria capaz de entrar nas estepes do abate sangrento. Então, mesmo que uma terra santa fosse ofendida por ele, o que eles poderiam fazer com ele? Esse Li Ming é um raro talento abençoado pelo céu eternamente. Nestes últimos 5 anos, ele deve ter atingido pelo menos o reino núcleo rotativo, ou talvez tenha entrado na primeira etapa da destruição da vida. Além disso, por causa de seu talento inacreditável, sua força deve superar em muito a de outros artistas marciais em seu nível. É provável que ele tenha força igual a um artista marcial da 5ª etapa da destruição da vida. Depois de mais 20 ou 30 anos, ele terá força de combate igual a uma potência humana do nível imperador. Eu não tenho muito tempo